Então, a gente está aqui com a doutora Mariana Quiminazo hoje, que eu vou chamar de Mari, vou ter essa liberdade, porque ela é uma amiga, ela é minha dermato, cuida da minha pele, que todo mundo pergunta muito da minha pele, Ai, então que estou bom. apresentando para vocês. E então eu vou, ao longo do podcast, aí trazer essa intimidade, né, Má? Ai, Pode? lógico. Má, então a gente vai começar falando um pouquinho assim, se apresentar, né? O que você faz? Já falei aqui, já dei o spoiler, né? Que você é dermato, cuida de mulheres, né? A maioria, acho que você cuida também de homens, né? Você Sim. tem homens. E como que foi essa definição ao longo da sua vida? Como que apareceu a dermato, assim, para você? Então, eu já sou dermato desde 2006, mas eu já tenho essa paixão pela dermato desde 99, mais ou menos, lá no meio da faculdade. E eu amo as doenças dermatológicas, sempre me encantei muito. E foi sempre a minha paixão, Quando você porque... decidiu ser médica, você já queria Não, eu queria ser dermato? ginecologista. Olha! Não, eu queria ser gineco. Eu vivia fazendo parto, sabia? É. Eu queria ser ginecologista. Só que no meio do caminho, que eu acho que é o importante até eu falar, a gente tem que pensar muito na nossa personalidade, a gente tem que se Uhum, conhecer muito uhum, e ver o que a gente gosta, como é o nosso perfil, para poder encaixar a profissão. uhum. Então, dentro da medicina, às vezes você tem admiração por uma Uma área. especialidade, mas talvez não seja o seu perfil. E eu fui Uhum, percebendo isso. uhum. Você sabe que também, para mim, a definição foi isso, né? Tanto que eu defini dos 45 do segundo tempo, no último estágio do sexto ano, e eu Ah, defini é? assim, assim, o que que eu gosto, né? Eu quero só fazer clínica, ou eu quero também, mas eu queria operar também. Então, qual que era a especialidade que podia me oferecer cirurgia e clínica? E aí foi assim que eu fui chegando na gineco. E eu vejo que as pessoas, a gente tem que se conhecer melhor pra gente Uhum. poder. É lógico que Definir. quando a gente é muito mais nova, a gente tem essas confusões, né? A Às gente vezes entra muito cedo, né, a Má? gente entra muito cedo e a gente às vezes fica imaginando um estereótipo, assim, eu quero ser cirurgiã, ou eu quero ser tal especialidade. E a gente se perde um pouco, mas a gente tem Uhum, que se conhecer muito e ver como é o ritmo daquela especialidade. uhum, uhum. E eu sou muito de consultório. Eu gosto É. muito de conversar, eu gosto. A minha vida, eu acho que é 100% isso. Então, eu não me imagino muito dentro de centro cirúrgico, apesar Uhum. de gostar. Sim, sim. Então, eu fui vendo que eu gostava desses desafios mesmo da clínica. E a dermato, ela é apaixonante nas doenças, É, porque você fica se desafiando a descobrir o que que é. é. O diagnóstico é muito legal. E o mito de que dermato tem um ritmo tranquilo é mentira, né? A gente vê aí que Ah, você é. vai, né? Você É. trabalha legal, gosta do que Nossa. faz. Assim, eu lembro também muito de estar na faculdade e olhar, na época que eu estava na faculdade, uma grande dermatologista de São Paulo, saiu na capa da Veja falando que ela ia até 2, 3 horas da manhã no consultório. Ah, eu lembro disso. É. Eu também trabalho bastante, eu trabalho de sábados, e que geralmente são os médicos que dão E hoje você plantão, né? conseguiu definir isso assim na sua vida também, o seu tempo de se cuidar, de É. fazer sua academia, de como que você faz essa logística acontecer? Então, como eu gosto de trabalhar de sábado e eu acho importante para o meu consultório, eu às vezes faço algumas folgas durante a semana, Uhum, ou chego um pouco mais tarde. Então, esse é o bom da especialidade e da medicina, assim, que eu consigo fazer meus horários de consultório. uhum, Porque eu acho importante isso, que é uma coisa que a gente pode falar bastante aqui, que é a gente priorizar o nosso tempo. uhum. Colocar mais prioridades. E eu acho que a Que no começo academia... da profissão você não tinha, né? A Não, gente no vai num começo eu não ritmo, tinha. né? É. Eu sofria muito nas residências, eu não conseguia fazer ginástica. Aí eu acordava após plantão. É um começo difícil, eu acho que daí Uhum, não dá. Mas depois a gente tem que priorizar, porque quando a gente vai ficando mais velha, vai dando um nó na gente, da gente falar, nossa, eu não aproveitei isso, eu não aproveitei aquilo. uhum, Então tem que ter o horário com o filho. uhum, Então eu tento fazer assim, de terça e quinta é a prioridade da minha filha. uhum, Então a partir das 4 horas eu já termino e vou ficar com ela. uhum. Aí nos outros dias que eu não voltar, aí eu vou até mais tarde. Então eu vou tentando fazer isso. Você tem lá a dinâmica de consultório, né? Que também é uma loucura. E isso também se apanhou bastante para poder conseguir trazer Olha, para um equilíbrio emocional. sim, é.
E eu acho, assim, que é o que eu percebo. A gente tem que se dedicar bastante ao consultório, Uhum, nessas áreas clínicas, principalmente, para ele crescer, se fortalecer. uhum, Porque hoje o nosso diferencial é dar atenção para os pacientes. Então, é isso que talvez define. E para dar atenção, você tem que estar presente. São muitos recados. Às vezes é uma mensagem esquecida de uma uhum, dúvida, porque a dermato ela é muito ampla. Quando as pacientes vão no meu consultório, elas querem perguntar desde o cabelo até a unha do pé. uhum, Então, engloba muita coisa. uhum. Engloba a pele, análise de Unha. pintas, a unha, o cabelo. É muita questão, é muita dúvida. E às vezes elas saem frustradas que esqueceram de mostrar alguma pinta, na consulta, uma manchinha. Então eu percebo que a primeira consulta ela fica pesada porque são muitas dúvidas e então a gente acaba tendo que dedicar bastante, às vezes responder um WhatsApp, um e-mail, um direct no Instagram. E, até aproveitando esse link que você falou, né, você tem acho que o tempo a gente tem o mesmo tempo de atendimento, né, de consultório aí, acho que 20 anos, né, É, talvez? 20. A gente faz uma cara de Nossa. triste. É. E eu percebi na Gineco uma diferença muito importante, assim, da necessidade das mulheres. Então, antes a gente atendia um tipo de consulta, né? Era uma consulta, dentro da Gineco que era bem para buscar, prevenir algumas doenças. E hoje a gente tem um outro perfil, né? Uma mulher que ela quer se manter bem, que ela quer se manter jovem, a longevidade, essa busca. E a dermato tem muito, né, disso, É, porque eu acho que é o primeiro ponto, vai, né? A gente começar ali com o rosto, né? O primeiro é, ponto de busca, vai aos 30, 35 anos, que né? A gente não faz o corpo na academia, né? Manter o corpo bem na academia, mas assim, quando você começa a trabalhar, né, os bioestimuladores, os produtos em si, você vai, o rosto a primeira parte, né? é. E esse perfil mudou bastante, né? Você lembra de não de atender, você se lembra dessa transição Lembro. É, assim? É é, isso que você atende hoje em dia? é. Eu também fui mudando muito a minha abordagem. É. Eu também mudei, as pacientes também, e eu tento deixar hoje até uma dica, assim, delas não ficarem tão ansiosas, de repente quererem tentar responder todas as perguntas, todos os questionamentos nessa primeira consulta. Talvez o interessante que eu sinto é fidelizar e mais frequente no dermato. Não que eu fale, mas eu vou gastar, vou fazer muito procedimento. Não. Hoje, no consultório, a gente tem inúmeros procedimentos acessíveis, super acessíveis, e fazem total diferença. Uhum, E esses vínculos são bons, porque daí você vai conseguindo solucionar outras dúvidas. Porque uhum, na primeira consulta não dá, às vezes, para você conseguir uhum, resolver tudo, uhum. sabe? E eu também consigo também entrar nessas questões que você está falando. Às vezes eu até vejo a parte É. alimentar, dou algumas dicas. Porque tem, né? Questão de Elas vão na colágeno, formação de nutricionista, tudo, colágeno. mas às vezes eu dou uns alertinhas, sabe? Que às Sim, vezes, de repente, proteína. A gente sabe que mulheres ingerem pouca proteína, né? sim. Tem uma dieta hipoproteica, então tem que ter, né, da dermato. E às vezes elas, mas você acha que eu faço? Elas me perguntam muito, mas você acha que esse anticoncepcional é bom? Elas Uhum. às vezes querem que você também seja próxima e vire uma amiga. É, E também querem, porque às vezes elas estão inseguras, elas confiam na é, ginecologista ou na Nutri, mas você também, eu acabo me tornando uma outra sim, aliada. E quando eu falo, eu uso esse também, eu acho que você deve fazer isso, elas ficam mais é. motivadas. E essa mudança também, né, Má? Olha que interessante, como são especialidades que se casam, né? As mulheres É, têm colocado mais DIU, tem, né? DIU muito, hormonal, e esse DIU tem um impacto na pele, tem, né? muito, A questão de reposições hormonais e questões capilares, né? muito. A gente é muito especialidade, É muito casada, envolvido né, mesmo. muito envolvido com ginecoderma. A questão que nem você falou da nutrição, consumo de açúcar e acne, né, É, intestino e acne, então é. não tem como não É tudo mexer, muito né. interligado, É, muito. E elas ficam muito ansiosas. O que eu tenho visto muito agora com a novidade no Dio Carlina, né? é, Muitas colocaram é, com o intuito de ser um pouco melhor para a pele, mas eu, é, eu vejo, né? Eu o observo estudo é muito que às igual, vezes nos primeiros meses dá um pouquinho mais de acne, só que o pouquinho que dá, elas já entram em desespero, já querem tirar. Então, assim, e cada um reage de uma forma. Então, às vezes, tem que ter uma conversa boa,
com tanto o gineco quanto o dermato, Uhum. que tem os outros benefícios. É, exatamente, equilibrar prós e contras, mas, eu acho que na questão da acne, entre ele e o Mirena, é igual, a estatística é igual, né, ela É, não é mas, diminuída. mas no começo a promessa de que ele seria um pouco É, melhor. melhor, é. Mas eu tive casos que eu acompanhei de perto. Mas eu percebo que essa ansiedade que é o que mata hoje nós É, todas, né? Todas exatamente. as mulheres. E pra gente isso, né, a história do imediatismo, né, eu É, acho que o grande desafio da nossa profissão é, é essa urgência, né, que as pessoas fazem de coisas, na verdade, que não são urgentes, é, né, e pra gente a urgência é é. muito diferente. E se for ver para tudo, a urgência atrapalha, até para uma É, dieta. é. Às vezes dá aquele desespero, você acorda na segunda e fala, eu vou fazer dieta essa semana. E não é assim. É uma É uma disciplina, um disciplina. cuidado. Isso tudo com a pele, com a parte de corpo, todas as coisas existem essa consistência, não é de um dia para o outro. E mesmo para os resultados da pele. Às vezes essas promessas, às vezes, já eu vou mudar seu rosto, colocar 10 seringas de preenchimento e você vai sair daqui outra mulher, imediatamente. Então a gente tem que pensar muito sobre isso, porque essa ansiedade que a gente vive hoje, É, ela pode gerar umas em consequências tudo. É. irreversíveis pra gente. Exatamente. E eu acho que isso talvez seja a grande dificuldade, né? Ainda mais que na especialidade, eh, na sua especialidade, tem também muita gente que não é super É, especialista também é, trabalhando, né? e aí, como a gente é ansiosa e quer o resultado imediato, Às você vezes acaba busca. procurando o profissional que vai te oferecer isso e que, às vezes, nas mídias ele oferece esse antes e depois muito imediato de resultado. Então, a gente tem que ter mais critérios para Uhum. isso. E eu achei fantástico você colocar nesse ponto. Existe muito isso de as mulheres, trazerem, essa necessidade, né, esse até acarinhar-se, né, e a dermato é uma das especialidades dessa, né, eu falo quando a gente se sente mal, a gente vai na dermato, faz um peeling, tá tudo certo, melhora, é uma É, autoestima. Inclusive tem trabalho científico tem. mostrando isso, né, que o botox melhora a autoestima. Melhora. Melhora a depressão, eu acho que tem botox depressão, tem uma porque Tem. você começa a se autocuidar, né, e isso faz vira aí a chavinha para uma melhoria. E é isso que eu senti, e foi até uma coisa interessante, porque eu sempre gostei muito de tratar as doenças dermatológicas, e aí a estética, num primeiro momento, parecia ser superficial, né? Eu demorei para Uhum. aceitar um pouco, mas eu fui me envolvendo tanto e fui gostando, e eu vi esse lado especial. Eu vejo pacientes que choram até e Uhum. falam: Nossa, você mudou minha vida. Várias, esse ano agora recente, eu tive algumas que ficaram viúvas, novas. Eu Uhum. tenho umas 3 pacientes, assim, muito especiais que eu tentei resgatar rápido, Uhum. assim, tipo 1 mês pós-luto. Convidei, chamei, e elas foram chorando, elas estavam muito mal. E hoje é muito interessante ver o que elas falam para mim, que elas se sentiam bem lá dentro do consultório, acolhidas. Não que eu fiz Cuidadas, nada né. assim Não, mas muito, é um cuidado. mas elas se sentiram bem, É. porque nesse momento, às vezes, você quer pessoas próximas que querem te ajudar. E até eu fui num velório recente de uma paciente que ela perdeu o marido, e eu abracei ela e falei: Olha, Fê, conta comigo, eu vou te ajudar, eu vou estar do Uhum. seu lado, o que você precisar. E eu acho que é isso, porque Uhum. às vezes é o que eu posso oferecer, é isso. E é Uhum. tão fácil para mim e muda É. tanto elas. Muda muito. E eu acho que é um momento que é isso, né, olhar para ela, né, ela precisa de alguém que olhe para ela, e É, você acaba fazendo isso na é. sua especialidade, né, esse autocuidado. E aproveitando esse link também, que agora está super na alta aí os tratamentos íntimos, né, então algumas dermatos pegaram o que tem aí de know-how e de estudo que fazem de preenchimentos e, enfim, todas esses injetáveis, né, em rosto e em corpo e aí começaram a aplicar na região, genital. E aí veio esse questionamento, né, de que: "Poxa vida, isso é estético, isso é supérfluo, isso não é, enfim, quem que vai buscar isso?". Fui, né,
estudar até com umas dicas que você me passou, fui estudar sobre isso e vi que, de fato, isso tem um impacto importantíssimo, Tem. né? Não só nessa questão da autoestima, né? Então você fala, poxa, mas é uma região escondida, né? Quem é que vai querer fazer preenchimento na região vaginal ou diminuir, né, É, pequenos lábios? Quem que vai se preocupar com isso? Mas você percebe, o quanto que isso traz uma melhoria em até relacionamentos, assim, não só relacionamentos de casal, relacionamento íntimo, mas até a pessoa não ter mais vergonha de se despir, se sentir mais segura. Então, é, agora a gineco também está trazendo isso que você é. acabou de falar, né? Nossa, e é uma área sensacional, porque muitas pessoas, até para a parte de incontinência urinária, aquelas, Também. muitas coisas, eu acho É, muito importante, eu acho muito legal. é, Eu acho que é uma área que vai com tudo mesmo, é, cada vez mais. Muitas ainda desconhecem, é. mas eu acho É muito novo, né, importante. Má? É novo. E foi fantástico as pioneiras disso serem É, dermatologistas, é, né? De conseguirem é trazer verdade, isso. foram mesmo. Mas eu acho que tem que ter esse casadinho com a gineco, acho muito É, importante. é tudo em prol, né? Da É, gente ajudá-las e poder trazer, assim, e eu acho mesmo. autoestima, E eu né? vejo que hoje a estética não é nada supérflua, ela pode Uh-uh. mudar mesmo, é muito. Uhum. É muito, muito mesmo. É, Assim, não é. Eu acho que às vezes a gente às vezes gasta tanto com roupa, sapato, as mulheres gostam tanto de trocar de sapato e, e de repente estão com o rosto tão feio, assim, uhum. descuidado. Porque você não Descuidado. precisa estar assim, impecável, mas assim, Sim, eu acho que sem mancha, pequenos detalhes, sabe? E às vezes a pessoa tá preocupada assim com o sapato ou com a roupa e cuidar mesmo de si, que é o que vai é. ficar. Sim, E uma vez fazendo, são coisas permanentes que vão ser mudadas. sim, sim. E é muito importante. É. E para as mulheres, eu acho que são coisas que os homens reparam muito, Uhum, uhum. apesar de não falarem, né? Mas eles reparam, eles não gostam dos exageros. Então, a gente também tem que começar a prestar mais atenção, né? De ter equilíbrio nessa parte também. É, eu também sou super a favor. Eu acho que e outra, eu penso assim, claro, né, não é muito o foco, mas quando você vai, né, suponhamos trabalhar, uma mulher nesse sentido, primeiro entender a reação genética, o tipo de rosto, você também vai estudando ela, né, não eu É, acho que, poxa, uma pessoa que chega e faz tudo de uma vez, assim, como que ela vai saber reações, até reações autoimunes que podem acontecer? Ou ver se aquilo fica legal, assim, você coloca, né, eu penso que esse é o melhor raciocínio, né, clínico, coloca um pouquinho, entende como que é, volta, faz mais um pouco, entende como é, ficou isso. legal, não ficou? Aí vamos mais então as coisas são graduais, né, entender a resposta de É, tudo isso, e como você bem falou, alimentação, seu estilo de vida, se você treina tudo. muito, É, você consome mais, né, a pele, né, fica diferente, se você treina médio, de uma forma, se você não treina de outra forma ainda é, é sua pele, eu né, acho. tudo isso tem que ser estudado, assim. Eu falo que é igual ao cabeleireiro, né, quanto mais o cabeleireiro conhece seu cabelo, melhor ele vai É, deixar. A é, mesma coisa com a gente, né, quanto mais você vai é. conhecendo a pessoa, mais você vai Por isso que entendendo e fazendo melhor. eu acho muito importante ter essa relação, essa confiança, principalmente com dermato, gineco, acho muito É, importante, muito. né. Eh, e É uma relação é uma construída, relação, né. e de confiança, e isso é muito importante. É, Não adianta a gente ficar trocando e agora, ficando mais velha, daí você vai ter essa liberdade de falar desses tratamentos íntimos, que eu acho importante. Eu acho muito legal você, colocar essas questões também, das relações sexuais, nas mulheres na menopausa, e incentivar a questão da libido, falar sobre esses assuntos. é. A gente Eu acho que hoje é, isso é muito tá muito em importante. alta. E tá muito em Muito alta porque, na importante, porque a gente não verdade, falava não muito. falava. E, na verdade, a gente tinha eu falo, o atendimento, né, que a gente tinha de 10 anos, como eu atendo a paciente de 10 anos para cá é completamente diferente. Antes, você não tinha mesmo muito o que ser feito para a mulher quando entrava na menopausa, né. Você tinha lá uma reposição via oral, hormonal, para algumas, assim, 10, 20% das mulheres se Eu lembro. enquadravam nesse perfil e
Só. E assim, mas tô assim, paciência. E ainda, para acabar mais ainda com a vida dessas mulheres na menopausa, inventaram o Viagra nessa época, né? Ah, é verdade. Daí, coitadas de nós. É, E aí, de um tempo para cá, o arsenal, não só para trabalhar essas questões de longevidade, então alimentação, reposições, não só hormonais, né, mas reposições de suplementos, alimentação que não inflama, e aí sim também essas questões hormonais e questões locais para quem não quer, né? Então, é, aí a dermato entra com tudo, as energias que vocês sabem muito, que a gente que começou agora a entrar no rol da ginecologia, né? Radiofrequência, o laser e o campo eletromagnético, mudou completamente a vida da mulher no pós-menopausa ou na fase do climatério. Então eu brinco, assim, eu falo às vezes para o meu marido, eu falo assim, parece que os jogos viraram, hein? A vida tá ficando melhor aí para as mulheres. Daqui a pouco vocês que vão ter que começar a correr eu acho atrás. com certeza. Não é, Má? A Sim. gente tem um arsenal maior, assim, de trazer uma fase que a gente tá boa de cabeça, né? Que a gente tem É, amadurecimento e que a gente quer se cuidar, né? é. Quer se cuidar. E aí, Má, aproveitando esse link, eu vou pedir umas dicas para a Tá. gente encerrar aqui. Qual foi, assim, na sua vida, o momento que foi mais desafiador para você na sua vida como mulher e na sua vida como médica? Um momento que você achou que pegou para você, assim, não sei quando você entrou na faculdade, quando você se formou, quando você começou esse consultório, e como na medicina. Como médica, foi mais ou menos em 2010, foi quando eu resolvi ter o meu consultório sozinha. Então, aí foi um grande desafio, porque eu ia ser sozinha, eu e uma secretária, e não ia ter mais ninguém, ia ser meu, aquele espaço ia ser meu. Então, aquele dia eu não ia ser só mais médica, ia ser também uma empresária, porque eu ia administrar. E é onde eu mais quebro a cabeça até hoje, porque assim, a gente é médica e a gente não tem esse know-how assim de empreender tanto. A gente Uhum. quer, Quer, tem mas não tem vontade, tempo não também, tem né? tempo e É, a gente não sabe lidar bem com as contas, é. com a administração. Então, e ainda é um grande desafio para mim como Uhum, médica, essa parte da gestão, uhum, que eu tô aprendendo muito tudo, mas eu aprendi também que eu tenho que delegar. Por isso que eu acho importante, né, todas as especialidades, cada um ter o seu, uhum, você pedir ajuda, né? uhum, Porque é muito difícil para mim administrar a vida como mãe, e aí a casa, daí ser a empresária e resolver todos os problemas, são muitas contas, uhum, muita burocracia. Então, isso é um uhum, grande desafio. uhum. Você ser a empresária também, Empresário. sabe? É, fazer mais de um trabalho, É, né? Fazer mais de um trabalho na profissão. é bem. E é uma coisa que a gente não domina, né? Um assunto Uhum, que não domina. Então, quando a gente não domina, é, a gente tem um pouco mais de preguiça, fica um pouco mais confusa. E né? apesar de eu gostar e querer ser a dona do meu próprio negócio, então eu acho Uhum. que é um desafio, ainda é Ainda é diário. diário. E na vida pessoal? Na vida pessoal, eu já enfrentei algumas coisas. Ser mãe foi um grande desafio, É. né? Administrar. A Gabi tá aqui, você sabe, Gabi, que isso está sendo unânime, né? Quando eu falo seu grande desafio na vida pessoal, todo mundo fala puerpério. O puerpério, Posso? ele. Power. Mas eu não tive o segundo filho, né? Mas sempre me falam que o puerpério do segundo filho é totalmente diferente. É, mais Então, tranquilo, porque você já sabe a guerra né? E aí vem a dica. Se você pudesse dar uma dica para as mulheres, né, que estão vendo a gente, nesses dois grandes desafios que você tem, que você teve, o que que você usou, assim, para poder driblar eles, né? É saúde mental lá com a meditação, é o exercício físico, ou é ter, enfim, estudo, né? Você, na época lá eu lembro que para o puerpério, por exemplo, quanto mais informação, né, eu tinha, mais eu conseguia, tá, isso é normal, vamos lá, vamos amanhã, outro dia, eu sou uma pessoa que eu gosto muito, assim, de novidade. Então, eu tento fazer coisas para desviar isso. Então, eu acho que eu lia muito, eu tentava me Uhum. inteirar muito das coisas. Fiz terapia também, ajudou A terapia bastante. ajuda Até hoje bastante, faço, que eu acho que é uma coisa que é muito importante. E a parte do exercício físico também, que eu nunca deixei de fazer, é, mesmo
capengando, eu tava Formar lá. os bons hormônios, formar a nossa É, dopamina, serotonina que a gente gasta ao longo do é dia, uma né. coisa que eu vejo, assim, que tem dia que eu quero morrer, eu não quero ir, mas eu vejo o quanto é importante. É fonte de energia, né, Má. É muito É, importante, né, é. E aí, Má, a última coisa, os top 3 que você acha legal dentro da sua área, assim, de de tratamento. de tratamento, de dica para as mulheres. Eu já vou lançar um, que eu acho que foi o diferencial da minha vida, é botox. Eu acho que botox, gente, É, não, o botox é o é uma coisa que não tem carro-chefe. como, né, não tem Não. como, você sente a diferença, sente que aquilo te ajuda pra caramba, né, e a questão da autoestima até, né. É, não, o botox é fundamental. Sabe que eu sou muito fã do peeling. Eu também ia falar, é meu segundo, Ele peeling imagina e uma coisa químico. assim, tipo o arroz com feijão, ele É, é o mais básico dos básicos, o é, mais simples do simples, é, e eu acho que vale para tudo na é, vida. O simples sempre é o é, diferencial. E lógico que aí eu tenho uns peelings diferentes, tal, é, porque mudou muito, aham, né, não é aquela história do passado que caía a pele, que descamava, né. Eu sei que muitas mulheres nem gostam de fazer, porque fala: "Ai, os maridos não gostam que fica descascando". Os filhos, as crianças não gostam, é engraçado isso, né. é. Mas hoje, assim, a palavra peeling é descamar, mas assim, eu acho que o peeling, para quem também não tem condição financeira, tudo, ele é tudo de mais maravilhoso. Eu não Uhum, viveria sem ele. uhum. E em terceiro, ai, é difícil agora escolher, mas talvez o bioestimulador de colágeno. É, porque Ele previne, muda o né. rosto. É. Muda. Muda, muda, muda mesmo. E é uma coisa que a gente perde, não tem como, a gente Não tem vai como. diminuindo produção, tem que É, ter, né, ele também. revolucionou, assim, a Uhum, dermatologia. uhum. Né, tem alguns tipos no mercado, eles são injetáveis, mas eles, assim, se tiver que eles são maravilhosos. E eu É, também sou muito eu amo as tecnologias, né. é, Quem faz laser não deixa é. de fazer também. Não, e é isso, e agora, como eu falei, a gente traz isso pra gineco, para estruturar assoalho pélvico, né, melhorar Muda mesmo. questões funcionais de disfunções urinárias, intestinais, Aumenta a lubrificação. lubrificação, melhora da qualidade de libido, enfim, tudo isso, né, trazendo tanto esses bioestimuladores quanto essas energias e podendo melhorar a qualidade de vida das mulheres. Então a gente migrou aí, roubamos da dermato. É, Tudo que eles estudaram nesses últimos 30 anos, a gente roubou, trouxe é. pra gineco, aproveitamos, É, né. ai, verdade. Mas graças a Deus, porque daí vocês têm um acesso melhor. Eu acho que É. tem tudo a ver vocês estarem nessa área. Nossa, eu tô amando fazer, Má. Muito legal o que E logo eu realmente vou virar sua impacta. paciente também. Ai, gente, que delícia. Sim. E ó, Má, obrigada, viu, por ter Ai, vindo, que por ter bom, aceitado. adorei. Vamos fazer mais, Vamos mais fazer mais, porque tem temas. muitas dicas Nossa, tem mesmo. tanta coisa legal pra gente falar. Tem.